noite. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas nessa noite. Hoje, a última noite do mês de janeiro. É impressionante como já passou o tempo e passou muito rápido. Há pouco estávamos celebrando o Natal e hoje já acabou o primeiro mês. Mas nós vamos firmes e confiantes na graça de Deus, na graça e na certeza de que Deus nos acompanha, nos guia e nos leva aos bons lugares que Ele planejou e Ele nos guardou. Eu quero convidar vocês a se sentarem, podem ficar à vontade. Vocês viram que hoje nós começamos o culto de uma maneira diferente. E assim nós vamos começar todos os cultos. Nós iniciamos nos colocando em pé na presença de Deus, iniciando então assim em pé essa celebração na presença do nosso Salvador, do nosso glorioso. Eu quero receber vocês com as palavras, assim como o Gilberto já recebeu vocês com as senhas diárias de hoje. Eu quero trazer o lema para essa nova semana que começa, essa semana praticamente já primeira semana do mês de fevereiro. Um lema que vem lá do Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 18. Um momento onde Jesus estava no templo e foi convidado para fazer a leitura, ou melhor, uma leitura bíblica. E Jesus, ele leu no livro do profeta Isaías bem assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restaurar a vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Este é o nosso Cristo, o Espírito do Senhor que está sobre Ele, operando muitos milagres, milagres que vêm até nós nesse dia, neste tempo, em toda a nossa vida. Que esse Espírito de Deus, Ele possa nos orientar e possa guiar também neste culto, abrir a nossa mente, mas também abrir o nosso coração para receber o verdadeiro milagre da salvação. Que Deus nos acompanhe nesse culto. Amém. Quero convidar para nós cantarmos o primeiro hino, hoje também, que é o culto que nós celebramos, o culto do quilo, onde nós carinhosamente preparamos as cestas básicas para muitas famílias que assim necessitam. Nós queremos cantar o primeiro hino de hoje, lembrando da presença de Deus conosco e entre nós. Santo
E aqui nós estamos para louvar, para agradecer, para aclamar o nosso Deus. Aqui presentes na comunidade, ou também em casa, aqueles que vão assistir, os que não puderam estar aqui, que assistirão o culto mais tarde. Este é um momento de louvor, este é um momento de gratidão, de intercessão, momento de dar glória a Deus. Eu quero convidar aqueles que podem para se colocar em pé neste momento, porque é nesta casa, nesse dia, nessa hora, que nós nos reunimos na presença do nosso glorioso, santo, amado Deus, aquele que faz grandes milagres, aquele que faz grandes coisas na nossa vida, aquele que não nos abandona em nenhum momento ou nenhuma situação. Por isso nós estamos aqui neste momento celebrando o culto em nome e na honra e na presença do Trino Deus, o nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E é na presença de Deus que nós somos convidados a nos colocar diante dele em oração, inclinar a nossa cabeça, trazer aquilo que nós temos em nosso coração, em nossa vida e dar tudo isso nas mãos do nosso Pai. Por isso, nos coloquemos em oração na presença do nosso Deus. Grandioso Deus, obrigado pela oportunidade que nós temos de estarmos aqui como irmãos e irmãs na fé nessa noite. Obrigado, Senhor Deus, pelo teu cuidado que não se afasta, que não nos abandona, que não nos deixa sós. Obrigado, Senhor Deus, porque mesmo em meio a muitas dificuldades, tu, Senhor Deus, nos fortalece, nos ampara e nos cuida. E quando nós necessitamos, o teu milagre, ele age em nossa vida. Assim, Pai querido e amado, neste momento onde começamos o nosso culto, nós também queremos na tua presença reconhecer que nem sempre nós agimos de acordo com a tua vontade, com o teu querer. O apóstolo João já nos lembra que se nós dissermos que não temos pecado nenhum, é uma grande mentira, nós enganamos a ti e enganamos a nós mesmos. Nós somos falhos, nós pecamos, erramos, somos orgulhosos, mesquinhos, donos da verdade. Isso vai contra o teu querer. Por isso, Senhor, dá-nos o teu Espírito Santo para nos transformar em pessoas melhores, para nos tornar melhor do que nós somos e colocar a nossa vida segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Por isso, ó Deus, pedimos, transforma a nossa vida para sermos melhores filhas, melhores filhos, melhores cristãos. Isso, ó Pai, nós pedimos, dá-nos o teu perdão e pedimos em nome de Cristo Jesus, teu Filho, que é nosso Senhor e Salvador. Amém. O apóstolo João, na sua primeira carta, ele diz assim: se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará aquilo que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda injustiça, de toda maldade. O nosso Deus nos prometeu de que se de fato, em verdade, nós nos confessarmos, pedirmos perdão daquilo que erramos e nos arrependermos, Deus está de braços abertos para nos acolher e nos receber. Assim, por Cristo Jesus, eu declaro que todos os teus pecados estão perdoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cristo me chama e
como os que lhe obedecem. Como são maravilhosas as coisas que ele faz! Todos os que se alegram por causa delas querem entendê-las. Em tudo o que ele faz, há glória e grandeza, e a sua fidelidade é eterna. O Senhor não nos deixa de esquecer dos seus feitos maravilhosos. Ele é bom e tem muita misericórdia. Ele dá alimento aos que o temem e nunca esquece a sua aliança. O Senhor mostrou o seu poder ao povo de Israel, quando lhe deu as terras de outras nações. Ele é fiel e justo em tudo que faz. Todos os seus mandamentos merecem confiança. Eles permanecem para sempre, pois se baseiam na verdade e na honestidade. Deus pôs o seu povo em liberdade e fez com ele uma aliança eterna. Ele é santo e poderoso. Para ser sábio é preciso temer a Deus, o Senhor. Ele dá compreensão aos que obedecem aos seus mandamentos. Que o Senhor seja louvado para sempre. Até aqui, leitura da palavra de Deus. Cantemos o refrão pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus, sabemos por onde andar. Ela é de verdade, precisamos acreditar. Eu quero convidar, assim como nós estamos, para nós nos colocarmos em oração. Sentados, fechemos nossos olhos, inclinemos nossa cabeça e nos coloquemos em oração. Senhor Deus, Pai querido e amado, nós queremos Te agradecer por podermos estar aqui nessa noite. Queremos pedir, Senhor Deus, abra nossas mentes, ouvidos e corações para receber a Tua palavra, para que seja um solo fértil onde ela possa germinar e produzir muitos frutos. Dá-nos, Senhor Deus, também a fé e um coração aberto para receber e reconhecer os grandes milagres que Tu faz em nossa vida. Sejam eles grandes, sejam eles pequenos, porém valiosos. Assim, ó Deus, esteja Tu conosco neste momento da leitura da palavra e também da reflexão a partir do Teu Evangelho. Por Cristo Jesus é quem oramos e pedimos. Amém. E nós queremos ouvir então a palavra do Evangelho dessa noite, desse final de semana. Palavras do Evangelho de Marcos no capítulo 1, versículos 21 ao 28. Quem trouxe a sua Bíblia, eu convido a abrir a sua Bíblia, manusear essa grandiosa ferramenta que Deus nos dá e nos coloca à disposição. Mas quem não trouxe a sua Bíblia, não tem problema. Vai estar projetado aqui, onde vocês também podem acompanhar essas belas palavras, esse belo gesto que Jesus Cristo fez num sábado, em público, no templo, aonde ali Ele cura uma pessoa. E para ouvirmos então assim, essa palavra de graça, essa palavra de salvação, essa boa nova de Deus, eu quero convidar aqueles que podem a se colocar em pé e nós recebermos a palavra do Senhor cantando juntos, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. E aclamando então a palavra do Senhor, vejamos como nos relata o evangelista a partir do versículo 21 do primeiro capítulo de Marcos. Jesus e os seus discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum e no sábado ele foi ensinar na sinagoga. As pessoas que o escutavam ficaram muito admirados com a sua maneira de ensinar. É que Jesus ensinava com a autoridade dele mesmo e não como os mestres da lei. Então chegou ali um homem que estava dominado por um espírito mau. O homem gritou: "O que quer de nós, Jesus de Nazaré? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem é você. É o santo Deus, é o santo que Deus enviou." Então Jesus ordenou ao espírito mau: "Cale a boca e saia desse homem." Aí o espírito sacudiu o homem com violência
e dando um grito saiu dele. Todos ficaram espantados e diziam uns para os outros: que quer dizer isso? É um novo ensinamento dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus se espalhou depressa por toda a região da Galileia. Até aqui, palavras do Senhor, palavras de salvação. Amém. Gente, podem ficar à vontade? Podem tomar seus assentos? E para iniciar este momento, para nós conversarmos um pouco, refletirmos a partir dessa palavra, eu quero desejar que a graça, a paz, o amor de Deus seja com todos e todas vocês, hoje e sempre. Amém. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Não precisam responder. Ou, se vocês querem responder, não tem problema nenhum, podem responder. É uma pergunta muito simples. Vocês acreditam em milagres? Essa é a pergunta. Vocês acreditam em milagres? Deixa eu perguntar para os confirmandos, porque a gente sempre bota eles na berlinda. Vocês acreditam em milagres? Sim, mais ou menos. Não sabemos, estou com vergonha de dizer. Essa é uma pergunta muito simples, talvez corriqueira, porque volta e meia a gente fala de coisas impressionantes que a gente ouviu ou coisas que nós mesmos vimos. E essa pergunta, vocês acreditam em milagres? Ela vem seguida de outras perguntas. Será que milagres existem? Ainda hoje milagres acontecem na nossa vida, na vida das pessoas ao nosso redor? Ou a partir de todo o conhecimento científico que existe hoje, que foi desmistificada muita coisa, a partir de todo o conhecimento científico, ainda é possível ter fé? Pois é, hoje nós nos deparamos ali no texto de Marcos com o primeiro milagre de Jesus, o primeiro grande feito. O Evangelho de Marcos, nós ainda estamos começando a leitura, que vai seguir ainda nos próximos cultos. Ali no Evangelho de Marcos, Jesus, ele com já alguns discípulos, ele se reúne no templo e começa, todo o seu ensinamento começa o seu ciclo de pregações. E o texto bíblico diz que Jesus estava ensinando na sinagoga. Sábado era o dia das pessoas ir até o templo, ou seja, estava cheio de gente. E Jesus, ele faz uma coisa dessas. Quando a gente fala de milagres, eu trouxe aqui duas situações diferentes que talvez vocês já viveram ou já ouviram, já experimentaram. Duas situações que nos aproximam do que significa, ou melhor, do que é um milagre. Por exemplo, a primeira acontece quando a gente é criança, nós somos menores, que ela vem através de uma experiência. Quem nunca na escola não teve, na aula de biologia, na aula de ciências, ter que colocar uns grãos de feijão para brotar no algodão molhado? Quem já fez isso? Quase todo mundo, né? É uma experiência básica. Colocar então ali num chumaço umedecido para ver aquilo crescer. E ficam alguns dias ali e é mágico, o negócio é milagroso. Depois de alguns dias o feijão começa a inchar, começa a sair aquele broto. E eu lembro da minha experiência, aquilo era uau, aquilo era a coisa mais fantástica do mundo. O feijão crescia. Claro, chegava um ponto que ele morria, porque não tinha terra, não tinha nutrientes para ele continuar sobrevivendo. Mas aquilo, nos olhos de uma criança, aquilo é um milagre. E na verdade, a vida, ela é um grande milagre. Quem de nós nunca parou para contemplar a beleza da vida, a beleza da criação, a beleza das flores? Ou nós estamos num tempo de lua cheia. Quem nunca parou para olhar a beleza da criação,
a beleza nos céus. São milagres que acontecem constantemente. Às vezes a gente nem percebe na correria da nossa vida, mas para uma criança, naquele experimento singelo, ela consegue experimentar esse milagre de Deus. Claro que depois o professor ou a professora vem com explicação científica do processo de germinação, crescimento das plantas. É uma teoria colocada e dada também da face científica, mas não podemos excluir a grandiosidade do milagre da vida. E tem uma segunda situação que nos remete a milagres também. Uma situação que pode ter acontecido, talvez com vocês ou não. No caso, numa situação de um acidente de carro, de trânsito, onde depois de um acidente de carro, teve então um momento em que sobreviveram todo mundo. Ou até mesmo um milagre de um livramento de um acidente, não sei. Eu já ouvi muitos relatos de pessoas dizendo: eu estou vivo por um milagre de Deus. Eu estou vivo por um milagre de Deus. Ou também, não sei quem de vocês já passou por essa situação de ter alguém muito enfermo na família e o médico no hospital, no corredor do hospital, dizer: eu já fiz tudo o que eu podia fazer, agora a gente está esperando um milagre. E esse milagre ele pode acontecer ou pode não acontecer. A pessoa pode se recuperar ou não se recuperar. O que são milagres? Milagres são coisas que vão além da nossa razão, além do que o nosso consciente consegue explicar. Muitas coisas e muitas pessoas querem explicar muitas coisas, mas muitas vezes milagres são coisas inexplicáveis. Na maioria das vezes, atribuídos a Deus. Tem gente que atribui a sorte, mas a gente sabe que sorte não existe. O que existe é Deus. E é curioso, olhando para o texto bíblico, ver que o evangelista Marcos, ele escolheu começar a apresentação pública de Jesus com um milagre desses. E muitos outros vieram depois, foram milagres de cura de enfermos, ressurreição de mortos, cegos, paralíticos, surdos foram curados. Jesus que acalmou uma tempestade, transformou numa boda, num casamento em Canaã, transformou água em vinho. E tantos outros milagres que nós lemos na nossa Bíblia e tantos outros que nós não vamos descobrir porque não foram relatados, não foram escritos. Gente querida, milagre acontece de muitas maneiras e de muitas formas. Na verdade, eu acredito que não está em jogo a questão de que se milagres existem ou não existem, porque pela nossa fé, nós sim acreditamos que Deus, Ele age, Deus, Ele transforma situações, Ele toca, Ele muda percursos, milagres existem. Mas a gente precisa se questionar o que são esses milagres e também questionar a forma com que muitas coisas são apresentadas, muitos milagres são apresentados por pessoas ou até mesmo por igrejas, por crenças. É interessante perceber que Jesus no seu tempo, claro, ele fez muitos milagres e nós sabemos, mas para Jesus os milagres que ele fez não estavam relacionados ou não tinham a intenção de atrair pessoas. Os milagres de Jesus não eram para seduzir o público, para comover o público. Jesus, ele não dizia: venham, vem cá, venham ver que eu vou curar 10 leprosos, vou curar 2 cegos, vou ajudar essa viúva pobre. Jesus não fazia isso. Na verdade, bem ao contrário, muitos milagres Jesus fez e ele disse assim: vai e não conta para ninguém.
grande segredo de Jesus era o anonimato. E por isso eu disse, tem muita coisa que Jesus fez que não está relatada na Bíblia, que nós nem vamos descobrir, porque as pessoas não contaram para ninguém. Jesus, ele não buscou aplauso, Jesus não buscou reconhecimento. Jesus Cristo, ele não pode ser comparado a esses grandes curadores, esses grandes milagreiros que nós temos hoje em dia na sociedade. E se vocês não sabem do que eu estou falando, é só ligar a televisão ou ligar algum programa de rádio, que vocês vão ver inúmeros curandeiros, vão ver inúmeros milagreiros cortando pedaços da sua roupa para vender, ou vendendo toalhinhas abençoadas que vão transformar a vida de vocês. Nós nunca vamos ter isso na nossa igreja, porque nós entendemos os milagres de uma forma diferente. Os milagres não precisam acontecer num grande show da fé, porque isso é comercializar os milagres, é comercializar aquilo que Deus faz de bom. Parece que precisa ser feito um show para cada ação que Deus faz, e não é assim. Eu de maneira nenhuma duvido que milagres acontecem e continuam acontecendo, mas eu desconfio quando aparece o grande slogan: venha buscar a tua cura, venha buscar a tua bênção, venha para esse, como eu disse, esse show da fé. É bem diferente da maneira com que Jesus ele agia. Milagres aconteceram no passado, no tempo de Jesus, mas eles continuam acontecendo hoje. Mas os nossos olhos humanos às vezes se esquecem de olhar e reconhecer os grandiosos milagres. Eu acredito com toda a minha fé que o milagre acontece na renovação da vida no dia a dia. Os milagres acontecem diariamente na solidariedade. Os milagres acontecem no cuidado, no amor, acontecem na diaconia, o amor e o serviço em favor ao próximo. O milagre acontece dentro de uma casa quando todos conseguem se respeitar apesar das diferenças. Quando todos conseguem, várias pessoas debaixo do mesmo teto, mesmo sendo diferentes, viver e conviver pacificamente. Isso é um milagre. O milagre acontece quando Deus ele nos dá força quando nós estamos fracos. Quando Deus nos dá coragem quando nós estamos desesperados. Quando Deus ele caminha conosco e nos fortalece para os muitos difíceis e diferentes momentos e situações da nossa vida. O milagre acontece quando a gente deixa Deus agir dentro de nós por conta própria. Quando nós confiamos a Ele a nossa vida e também a vida das pessoas que nós amamos. Os milagres acontecem quando, onde e como Deus quer, e não como nós queremos. Essa frase, vem e toma posse da sua bênção, é uma das maiores blasfêmias que a gente pode ouvir, e pessoas de igrejas diferentes dizem isso. Porque dizer assim, vem e toma posse da tua bênção, é dizer, vem e exige de Deus aquilo que tu quer. E Deus, se você pedir, Deus ele vai te dar. Eu devo ser um péssimo pastor, porque eu tenho que dizer para vocês, Deus não vai dar tudo o que vocês querem. E que bom que é assim. Imagine se Deus desse tudo o que a gente quer. Eu acho que seria um grande caos o mundo e um grande problema. Eu sim acredito que Deus dá muito mais do que aquilo que nós necessitamos. Mas confirmandos, aprendam, nem tudo aquilo que a gente quer, a gente precisa. E Deus sabe a diferença do que eu quero e do que eu preciso. Nós não temos como obrigar Deus a fazer milagres, só porque nós assim desejamos. Eu não sou um filho mimado e Deus não é um pai que vai me mimar e dar tudo o que eu quero.
Eu não sei se eu estou frustrando vocês em dizer isso, mas milagres, eles acontecem nas coisas grandes, mas a gente esquece de perceber que os milagres acontecem de forma pequena. E o grande desafio que nós temos como cristãos é muito mais do que esperar um milagre cair no meu colo e Deus atender o que eu quero, mas é se perguntar: de que maneira eu posso ser um milagre na vida da outra pessoa? Como eu posso ser um milagre na vida da outra pessoa? E nós podemos sim ser milagres, ser bênção, ser anjos na vida de outras pessoas. Mas para isso a gente precisa abrir mão do egoísmo, do egocentrismo e colocar à disposição. Não dizer: eu não posso, isso não é problema meu. Mas dizer: eu sou filho de Deus e eu quero ver esse mundo diferente. E eu acredito em milagres. E os milagres, eles acontecem através de nós. Esse primeiro milagre de Jesus, ele nos faz pensar, não se milagres existem. Eu comecei perguntando se vocês acreditavam em milagres, vocês todos disseram que sim, às vezes não, e a gente precisa desconfiar de alguns milagres. Mas eu acho, de novo, não está em jogo se a gente acredita ou não em milagres, mas o que está em jogo é nós abrirmos os nossos olhos para ver que os milagres acontecem de forma simples, singela, e eles acontecem todos os dias, desde o abrir os olhos ao encostar a nossa cabeça no travesseiro para descansar. Milagres acontecem. E a pergunta, de novo, retórica, que eu deixo para vocês, é para vocês refletirem e pensar: como você pode ser um milagre na vida das pessoas? Nosso grupo de diaconia descobriu uma forma, é auxiliando, amparando, acompanhando, alimentando. Mas existem outras formas: orando, abraçando, estando junto, caminhando, amparando. Enfim, que Deus ele nos abençoe e continue nos dando muitos milagres em nossa vida, mas mais do que isso, que Ele possa abrir os nossos olhos para reconhecer o quanto Ele é grande, o quanto Ele é bom e o quanto Ele já fez em nós e por nós. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Antes de nós cantarmos o próximo hino, que fala sobre bênçãos, que fala sobre graça divina, graça de Deus, eu trouxe para vocês um breve e rápido momento de avisos. Amanda, pode passar depois do hino? Tem o slide dos avisos? Aí, o culto anterior, então foi há 2 semanas atrás, e no dia 17, e nós tivemos presente 38 pessoas, e a oferta foi destinada para o acompanhamento de estudantes de teologia, somou o valor de R$209. A oferta deste culto, que vai ser feito o recolhimento na saída, é para auxiliar a missão dentro do Sínodo Mato Grosso, para auxiliar nosso Sínodo, comunidades, paróquias que têm dificuldade financeira a se manter, a sobreviver e continuar anunciando a palavra de Deus. E os nossos próximos cultos, hoje no dia 31 às 19, semana que vem, no dia 7 de fevereiro, nós teremos culto com bênção aos aniversariantes. Eu falei um pouquinho isso no primeiro culto de janeiro, mas quero convidar, esse é um culto especial, que a gente convida todos os aniversariantes do mês para fazer um momento de bênção especial pelos aniversariantes. E a gente escolheu o primeiro culto do mês para fazer este momento de bênção. Então, os aniversariantes de fevereiro, não sei se tem alguém aqui, mas talvez alguém que vai nos assistir mais tarde, venham ao culto para receber essa bênção especial. No dia 17, quarta-feira de cinzas, vai ser um culto especial de bênção e unção.
Na quarta-feira inicia o tempo da Quaresma, os 40 dias que antecedem a Páscoa. É um culto diferente, não é um culto com mais de 30 minutos, é um culto muito breve, mas é um culto muito especial. Só vou dizer para vocês, vale a pena e é um culto bem diferente. 19 horas na quarta-feira de cinzas, todos estão convidadas e convidados para participar. E como último aviso, o grupo de diaconia, hoje vocês viram no grupo, a Helenir lembrou que é o culto do quilo, preparou uma lembrancinha mais que especial para vocês, colocando todas as datas do culto do quilo. E vai ser distribuída uma lembrança por família no final do culto. É isso, né? Vai estar lá no fundo, então antes de vocês irem para casa, se não, as meninas não conseguirem distribuir para vocês, vão lá e procurem elas e levem essa bela lembrancinha com todas as datas. Ivonete, a gente tentou deixar sempre para o último culto do mês, né? O último culto do mês, porque assim a gente consegue começar o mês distribuindo as cestas básicas. E dando como relato, gente, nesse tempo de pandemia, a nossa demanda, né, Ivonete, dobrou de tamanho e graças a Deus, isso é um grande milagre, não faltou comida. E a gente pode com alegria dizer que tiveram muitas famílias, gente, muitas famílias que tiveram o que comer, graças a essa doação desse pacote de arroz, desse pacote de macarrão, esse pacote de massa. Quando cada um doa um pouquinho do que tem, a gente consegue fazer um grande milagre. É a multiplicação dos pães. 5 pães e 2 peixes, que juntaram cestos e cestos de comida e de alimento. Então não esqueçam de levar a lembrancinha de vocês que vai estar lá na saída. Joia? Vamos cantar então? Você volta. Deus,
Vamos nos colocar em pé e nós vamos fazer em um momento de silêncio, ter um momento onde nós podemos ali na presença de Deus também trazer os nossos pedidos, nossos agradecimentos. Por isso, neste momento agora, nós silenciamos a nossa vida, o nosso coração, para nos colocarmos em oração. Gracioso Deus, como é bom podermos nos encontrar e nos reunir nessa noite na Tua casa, ouvir a Tua palavra e também, Senhor Deus, refletir e pensar sobre os grandiosos milagres que acontecem na nossa vida, acontecem no dia a dia, acontecem em muitos momentos, dos quais nós nem sequer nos damos conta, porque os nossos olhos estão fechados, a nossa vida está fechada para te ver e te reconhecer. Nós te agradecemos, ó Deus, pelos ensinamentos deixados por Jesus Cristo, que nos inspiram, que nos motivam a viver a nossa vida de uma forma mais correta, uma forma de acordo com a Tua palavra, com os Teus ensinamentos, com os Teus mandamentos. Que Tua palavra, Senhor Deus, possa nos ajudar a vivermos bem, a vivermos em sociedade, vivermos em comunidade. Pai amado, nesse mesmo espírito de gratidão que nós viemos na Tua presença, nós também trazemos as nossas intercessões, os nossos pedidos, as pessoas especiais que nós carregamos em nossa vida e em nosso coração. Assim, Pai amado, nós queremos orar e interceder pelas muitas pessoas que passam por momentos de sofrimento, passam por momentos de dor, passam por situações, ó Deus, que ferem, que machucam a dignidade, que as destrói por dentro. Nós oramos, Senhor Deus, pelas muitas pessoas que estão entristecidas, estão com o coração depressivo, que estão sozinhas em casa, estão longe de todos seus entes queridos e pessoas especiais. Nós oramos, ó Deus, por cada pessoa que está com a sua saúde fragilizada, sejam elas pessoas conhecidas ou pessoas desconhecidas. Pai querido e amado, nós oramos pela nossa comunidade, pela nossa igreja, para que Tu continue nos fortalecendo na jornada e também na fé. E não por último, Senhor Deus, nós queremos pedir por nós mesmos, pela nossa força, pela nossa saúde, por tudo aquilo que nós precisamos, pelas pessoas especiais as quais nós amamos, estejam elas próximas ou as pessoas que também estão longe nesse momento. Pai querido e amado, é agora que nós também queremos silenciar e fazer a nossa oração, nosso pedido individual, com a vontade de que Tu nos ouça e Tu, segundo o Teu querer, Tu nos atenda. Por isso, ó Deus, neste momento nós silenciamos a nossa vida, silenciamos as nossas palavras, para que o nosso coração se coloque na Tua presença. Por isso agora nós juntos oramos, cada um a sua oração individual e silenciosa. Grandioso Deus e Pai, nós queremos pedir neste momento que Tu nos ouça, que Tu nos atenda, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, como nós já dissemos. E assim, Senhor Deus, nós na mesma fé, na mesma certeza da Tua salvação, da Tua bondade, nós nos unimos e nos reunimos na mesma fé e na mesma voz, quando juntos oramos a oração que Jesus Cristo nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E nós, assim como estamos em pé, nos coloquemos sobre a bênção de Deus, estendamos nossos braços, mãos vazias que não tem nada a entregar,
somente a receber do nosso Deus. Que o bondoso Deus do milagre, da esperança, da graça e da bondade estejam sempre contigo, te amparando, te fortalecendo e te cuidando. Que o bondoso Deus da graça e da salvação te acompanhe aonde quer que tu fores, aonde quer que tu andares. E assim que o bondoso Deus te abençoe, te guarde, hoje e sempre. Em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que nós possamos ficar nessa graça, nessa proteção divina, recebendo os milagres de Deus, pequenos ou grandes, mas também sendo milagres na vida de outras pessoas. Que Deus nos guarde, nos abençoe. Uma boa semana para todos vocês e nos encontramos, se assim Deus o permitir, na próxima semana, aqui nessa bela casa, para nos colocarmos juntos na presença de Deus. Vamos em paz e sirvamos ao Senhor com alegria. Dizemos todos juntos: demos graças a Deus. Demos graças a Deus. Vamos na paz do Senhor. Amém.